A história e a memória são elementos fundamentais da formação da identidade de uma comunidade. Ao perder o seu passado, uma pessoa ou uma comunidade se perde. Sem história, não há como criar uma expectativa de futuro. Campos Altos não pode esquecer seu passado de vanguarda e se fechar em uma visão retrógrada. Por isso, a importância do passado para a preservação da identidade de um povo. A preservação de filmagens e arquivos audiovisuais desempenha um papel crucial na construção e manutenção da memória coletiva de uma sociedade. Esses registros visuais e sonoros capturam momentos históricos, culturais, sociais que são indispensáveis para a compreensão do passado. As filmagens oferecem uma janela única para eventos que moldaram o mundo, permitindo que futuras gerações tenham acesso a informações únicas e detalhadas sobre diferentes épocas e contextos históricos. Webinho e Moisés, a cada vídeo digitalizado que é publicado por vocês eu me emociono. Pois em 1987, quando vocês começaram, eu tinha 7 anos de idade. Em 2004, quando vocês encerraram as atividades, eu tinha 25 anos. Hoje, aos 45, vejo vocês mostrarem em vídeo a história da minha juventude. História é algo que está ligado ao dia a dia das pessoas, ao cotidiano, à vida real das pessoas comuns, de jovens, adultos, mulheres, homens. Nesse sentido, eu fico muito feliz com a notícia de que uma parte dessa história viva, uma história real, foi preservada graças ao nosso querido conterrâneo campos-altense Weber Ribeiro, que durante mais de 20 anos, em parceria com Moisés, tinham a WM Produção, que era uma parceria de filmografia, né? Então eles eram cinegrafistas de uma cidade pequena, de Campos Altos, e registraram diversos momentos importantes da cidade e do cotidiano. A preservação da memória nesse sentido é riquíssima, porque nos permite conhecer uma dimensão da história que teria ficado perdida, e por outro lado, para quem é de Campos Altos, tem uma importância afetiva muito grande, né? Então é muito bom poder matar a saudade dessa época que a gente vivenciou e poder compartilhar com as novas gerações esse passado que às vezes parece mais interessante do que o nosso presente. Produção, W de Weber, M de Moisés. Produção, a gente pensava em fazer alguma coisa de som também, né? Um estúdio de gravação, alguma coisa assim. Na época a gente pensava em ser um pouco mais profissional, mas acabou sendo muito amador mesmo tudo, né? O tempo inteiro, né? Uns 20 e tantos anos, né? Mas deu no que deu. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, cáliz e calor, claro como o sol raiou, claro como o sol raiou. Tem sido uma coisa assim, existe muitas pessoas que colecionam selo, tampinha de garrafa, figurinha de futebol, álbum, e nós colecionamos através de vídeo de memória, né? Memória de Campos Altos. Qual que era a nossa primeira
o nosso primeiro pensamento, quando a gente deixou de filmar, de trabalhar, de guardar esse material? É um futuro incerto, né? Eu sempre tive o pensamento que uma hora isso valia até para a geração mais nova, para os nossos filhos verem como que era a cidade da gente na nossa época. Porque existe aquela velha mania das pessoas falarem, meu tempo era melhor do que o seu. Não, cada tempo era bom do jeito que as coisas aconteciam naquela época. Exato. Né? E a gente procurava tirar o máximo de diversão, de aprendizado com o que era disponível. Né? E as imagens as imagens provam isso. Como as pessoas de Campos Altos, principalmente a maioria das filmagens nossas são de eventos de Campos Altos, né? Passagens de Campos Altos comunitárias, né? Com muitas pessoas, são de coisas da comunidade. E o sorriso no rosto das pessoas naquela época não fica nada a dever com toda a tecnologia atual. Isso é o mais interessante, a vibração de tudo naquela época lá, a vibração é uma coisa que a geração atual, né, eu acho que vai perceber isso que a gente tentou captar naquela época. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai, ó Pai, o que eu ainda não sei, Mãe Senhora do perpétuo socorrei. Dia 23 de setembro de 87, não foi? Primeiro dia. 23 de um dia setembro. parecido com esse, né? Um dia parecido com esse. Nublado, ameaçando chuva, mas não choveu. Não, era nublado, estava um pouco frio na parte da manhã, né? Mas ficou o dia todo, né, nublado. Tinha um bar ali, o bar do Oswaldinho Cardoso, ali em cima ali na praça, né? E nós fomos pra lá, o Degraus. Porque ali você tinha uma panorâmica da praça, né? Pra filmar. Um pouco de lá, né? Da praça. A chegada do desfile ali, Chegada do né? desfile. A chegada do desfile tinha uma pracinha antigamente, onde era o trailer, depois foi o trailer lá do Água na Boca, que ficou na memória hoje do pessoal, é o trailer do Água na Boca. Mas ali, inclusive tem essa imagem. Tem no teaser que a gente fez. E o antigo coreto, né? Sim, onde geralmente o desfile, né, parava, praticamente onde monta aquele palanque hoje, né, os desfiles, o coreto era naquele lugar. Sim. Né, ali ficavam as autoridades, a descrição do desfile, o desfile saía da matriz, chegava ali e depois ia para o estádio. Na maioria das vezes ia para o estádio. E o mais interessante que eu acho naquela época, assim, que até as pessoas que viram esse vídeo, que na época nem às vezes tinham nascido, ou já nem lembravam, as outras pessoas não lembravam, era que o aniversário da cidade era um evento que ele envolvia desde a criança pequena ao mais idoso, e todo mundo naquele dia parece que era da cidade, era todo mundo da cidade, todo mundo ia onde estava acontecendo as coisas. Você vê que saiu da praça, o estádio estava lotado. Sim. Tinha aquela atração da Agato, né? Que jogadores de futebol, o futebol sempre foi uma coisa que agrega junto as pessoas, né? Mas tinha também ali, já tinha um evento da Festa do Peão que estava acontecendo lá, parque, e as pessoas aquele dia passaram o dia lá todo até no ápice à noite. Festejando o aniversário. Festejando o aniversário. Pois é, a gente filmou muita festa do peão, né? Muita festa, né? Festividades em Campos Altos. Né? Muita festa do peão. Muitos artistas que hoje ficaram mais famosos ainda. E na época vinha aqui, tocava em cima de uma carroceria no caminhão, né? Que era um palco improvisado. Era a arena de rodeio descoberta. Né? Edidane Barbosa começando sua carreira aqui. Começou a carreira. Né? E a gente filmava. Muito do material que a gente tem era editado para ser passado no telão, né? A gente passava ao vivo o rodeio, o rodeio ao vivo e os shows, parte dos shows. Parte dos shows. E fazíamos aquele documentário institucional da prefeitura, a gente filmava, né?
né? Todos os eventos de Campos Altos, as coisas que aconteciam, o trabalho da prefeitura, né? Todas as obras que haviam sido desenvolvidas naquele ano, e a gente fazia o documentário. E a gente tem muita imagem também, é legal isso, de empresas, né? Que patrocinavam, né? A gente vendia publicidade pro telão, o telão era uma coisa que era terceirizada pra gente, em troca da produção do vídeo institucional, e tem algumas empresas que nem existem mais, né? A gente tinha a Corre-Solo, Gemaf, Xodó, né? Que muita gente guarda uma memória afetiva com tudo isso. A Disque Bebe do Farnezinho, que era um grande incentivador dos eventos. Sim, sim. Bom, o mais interessante da época que, pasmem, né? Quem não viveu, que todo mundo na festa parava para ver. Parava para ver. E era um momento, né, especial. Durante uns 15 anos tinha aquele momento, né? Desde a primeira vez, que foi uma grande surpresa, que parou, né, antes do rodeio para mostrar a primeira imagem em telão, que telão também foi uma grande novidade. Né? E aquele som. A gente conseguia a qualidade de som na aparelhagem de som de show graças ao estúdio da rádio. A gente gravava tudo no não era estéreo. Dirceu Pereira deixava a gente gravar lá. Deixava a gente gravar lá, fazia toda a montagem dessas fitas e o povo parava para assistir aqueles 10, 15 minutos. Hoje, eu acho que ninguém tem nem paciência mais para ver o negócio deles. Mas na época parava e admirava. Quer dizer, para nós é uma satisfação muito grande, assim, de ver aquele, como se fosse um lançamento de um filme, uma van premiere, né? Os cortes nossos eram feitos durante a filmagem. Durante a filmagem. Os efeitos eles eram na própria câmera. Você já pensava o que você ia fazer, como se tivesse um roteiro na cabeça, e já ia fazendo a filmagem curtinha, como se fosse um corte. É uma coisa que era legal fosse também. Um corte. Não é que você cortava depois, é como se fosse um corte ali na hora. Depois você colocava só a música, um som em cima. E a gente gravava os shows e filmava a plateia. O pessoal ficava se olhando no telão e interagia com a gente, era muito legal. Eu quero voltar, meu corpo na rua, brincar, voltar pra gemer. Eu quero voltar, meu corpo na rua, gingar, matar e vender. Eu quero voltar, meu corpo na rua, brincar, voltar pra gemer. Eu quero voltar, meu corpo na rua, gingar, matar e vender. Eu por mim queria isso e aquilo, 1 quilo mais daquilo, 1 grilo menos nisso. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero é voltar, meu corpo na rua, brincar. Tinha Cetel, né? Tinha Cetel. Pessoas voluntárias. Pessoas voluntárias, mais de 10 pessoas. E nós não éramos da Cetel, mas éramos sempre chamados para as reuniões, para o planejamento dos eventos. E ali a gente já tinha uma ideia mais ou menos do que a gente podia fazer. E a gente passava o carnaval filmando, né? Passava o carnaval filmando. Divertindo-se, claro. A gente divertiu o tempo inteiro fazendo esse trabalho. As imagens do carnaval de rua, aquilo que você disse no início, né, de uma época em que as condições eram muito mais precárias, né? Mas a animação estava ali total, né? Existia, como hoje ainda existe, pessoas que
que tinha o carnaval no sangue e tinha aquela participação voluntária e agregava mais pessoas para fazer aquele carnaval de rua. Eu acho que o carnaval de rua de Campos Altos ele existe por causa do Duda. Foi o Duda quem primeiro saiu na rua brincando carnaval. Com o boi. Com o boi do Duda. Ele saía com meia dúzia de pessoas ali atrás, até que a prefeitura achou por bem, e ainda bem, de colocá-lo como carro-chefe do carnaval, e o carnaval veio atrás do boi do Duda. Mas assim, o que eu gosto mais de ressaltar nisso aí, o que até fazia a gente fazer esse trabalho mais, com os outros divertindo, era o modo que as pessoas participavam do carnaval. É verdade. Era a alegria que as pessoas participavam do carnaval. Era o jeito que levava a coisa acontecer lá na praça. Tudo de maneira muito espontânea. Tudo muito espontâneo. Você não tinha um planejamento de imagens para o carnaval. Ele ia acontecendo à medida que o carnaval ia rolando. Sair na rua e ir lá na praça. Você ia vendo as coisas acontecer e ia gravando. Era quase como se fosse ao vivo, né? Quase que fosse ao vivo. Inclusive a gente até simulava como se estivesse passando ao vivo, né? Era uma brincadeira que a gente fazia lá, como se estivesse transmitindo para algum lugar, né? Sim, a gente entrevistava, né? Acho que a gente sonhava, né? Que estava fazendo ao vivo. Fazia um simulado, assim, para as pessoas acreditar que tinha uma televisão. Acho que era para nós acreditarmos que estava fazendo ao vivo. Porque terra era grande, hoje o mundo é muito grande. Porque terra é pequena, do tamanho da antena. E nós tivemos uma TV pirata em Campos Altos, né? Teve uma TV pirata. A gente chegou a transmitir clandestinamente nos televisores da cidade. O canal, a gente deve falar, o canal seria da Rede Minas, era esse canal que a gente utilizava, um aparelho, era com muita luta, colava, inclusive teve colaboração até na época do já falecido Zé Haroldo. Ele foi o primeiro que ajudou a gente para a torre a fazer a ligação disso, e ele era o responsável na época. E depois essa transferência de conhecimento e tecnologia com o Deca. Com o Deca. O Deca foi um parceiro da WM, assim, presente em quase tudo, né? Era o nosso terceiro. Ele era o nosso... Podia ser WMD. Ele era o nosso, não contra-regra, é o nosso faz técnico, tudo. Faz tudo. O técnico de som, eletricista, cinegrafista. E outra coisa, ele fazia porque também gostava. Sim. Gostava. Vai a associação pro ataque. A bola passou pelo Jefferson, caiu pro Grey. A arrancada é boa, ele parte em velocidade. Ainda o Grey, levantou bem pra área. Foi o Coelho, voltou. A bola sobrou pro Jefferson, tocou e o gol! Gol! Da seleção de Campos Altos, Jefferson, camisa número 11, uma arrancada do Grey pela direita. Você vai conferir no replay o levantamento, Coelho chegou, a sobra pro Jefferson e a conclusão perfeita, abrindo o marcador no estádio municipal Ponsolvim, pro delírio da galera Campos Altense. Jefferson, 1 para Campos Altos, 0 para Araxá. Parece que tudo começa a se resolver, Gil César. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Educação, a gente filmou muita coisa de educação, né? Depois que a gente começou a mexer mais com essa parte institucional, a requisição nossa para todos os eventos, né, que aconteciam na cidade, e a educação teve uma importância muito grande porque ela foi um grande banco de dados durante todo o ano, né? Demais. São muitas escolas, muitos eventos, não só eventos de formatura, mas os eventos também da parte do dia a dia. Do dia a dia da escola, do desenvolvimento curricular, né? As datas comemorativas, né? E os grandes projetos, né? O projeto Toda Criança na Escola, né? Um projeto na época do governo do governador Eduardo Aceredo, foi na época da construção do Curumim, inclusive, que ele esteve aqui em algumas oportunidades, e depois o projeto Convivência Cidadã. O projeto Convivência Cidadã, talvez nesse período nosso, foi o de, inclusive todos na educação são relevância, mas o de Convivência Cidadã foi o de maior relevância e de um alcance enorme, porque ele envolvia não só
a comunidade escolar, mas os pais e a comunidade também. A comunidade, sim, foi um envolvimento total, né? Idealizado pelo professor Renato Caporali, com a participação da Andai. A Andai, que era aquela ONG, né, de associação, eram educadoras aposentadas que voluntariamente prestavam serviço na educação. E assim, pessoas importantíssimas da educação de Campos Altos, né? Que a gente tem registro. Madre Manuela, Dona Claudete, Dona Yolanda, Dona Maria Augusta, Nazaré Carvalho, Dona Elvina, Tidão, essas pessoas que não estão mais na ativa na educação, militando, algumas até não estão entre nós mais, mas que deixaram um legado imenso. E uma imagem, eu devo estar fazendo alguma injustiça com alguma educadora ou educador que eu deixei de falar, né? Nós temos o Lúcio, nós temos vários outros, e nós temos a Dona Maria de Jesus Fontelas, que é a primeira professora de Campos Altos e convidada para participar das festividades do cinquentenário de Campos Altos, com o advento do lançamento do livro Campos Altos, Cantos e Recantos, e depois nós fomos também a Caxambu, quando ela recebeu o título de cidadania honorária. Além de ter o registro, né, o registro histórico, às vezes escrito, a gente teve a oportunidade de registrar em imagens. A história é contada por ela e, como nós somos colecionadores de memórias, é uma satisfação muito grande de ter feito essas imagens, e elas hoje estão recuperadas e estão eternizadas para toda a população ver, para toda a população. Não é se encantar, não, é ver a importância que tem de você preservar qualquer tipo de memória, seja ela escrita, né, ou fotografia, e poder contar essa história para as pessoas. Os desfiles cívicos também, né? Que sempre envolveu estudantes em Campos Altos. Nós gravamos aí uns 20 e tantos desfiles cívicos. Até antes de fazer o trabalho mais, né, institucional, sim, como o primeiro, que foi totalmente um dia para se divertir com aquilo ali. Se divertir. Com a câmera na mão, sem nenhuma ideia na cabeça, mas fizemos mais 2 horas de gravação de uma série. Talvez sem saber que 35 anos depois a gente estaria aqui contando essa história com essas imagens preservadas. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, oirá, meu Deus, onde Deus fez a morada, oirá. Onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a hóstia consagrada, oiá, meu Deus, e a hóstia consagrada, oiá. A religião sempre presente na vida da história de Campos Altos, né? A gente registrou muita coisa importante também, né? A parte da cultura religiosa, né, da fé, ela foi mais assim, a gente sempre era convidado, né? Principalmente o Padre Jorge, na época, que foi o padre que nós tivemos mais convivência, sempre nos chamava para poder registrar, né, os grandes eventos da diocese, da paróquia. Então nós tivemos presença em vários eventos, não só do dia 12 de outubro, mas como também dos eventos realizados aqui no Santuário das Folias de Reis, que é uma enorme tradição, as coisas mais bonitas que nós temos. Festa de Congado, Nossa Senhora do Rosário também, acompanhamos muito. E a gente adorava filmar, né, que era muito colorido, muito coreografado, e a gente adorava trabalhar naquelas festas. E a consagração do santuário, né, que foi uma festa, talvez a festa religiosa mais importante de Campos Altos, com a presença do cardeal arcebispo de Belo Horizonte, Dom Serafim Fernandes, do governador, uma festa linda. A gente acompanhou a construção do grande santuário e acompanhou a consagração. Inclusive o Padre Jorge, a fita editada que nós temos, o Padre Jorge mandou para a Rede Vida e foi transmitido em caráter nacional. As nossas imagens estiveram espalhadas pelo Brasil através da Rede Vida, da consagração do santuário. E a gente tem imagens, inclusive, de antes do santuário, das festas de Nossa Senhora Aparecida aqui. E da festa também do mês de maio, dedicada a Maria, né? São todas aquelas celebrações.
e que tinha a tradição do pessoal de Araxá. Romaria da Dona Sebastiana. Da Dona Sebastiana. Nós temos imagens também daquele período. E somente o santuário de pedra, né? Só o santuário de pedra. Só a capelinha de pedra e as missas, como vocês vão acompanhar nas imagens, eram celebradas pelo bispo, pelo vigário de então, através daquela sacada atrás da igreja. Era uma missa campal. Uma missa campal. E geralmente não chovia. Terminava a celebração, chovia. A maioria das vezes. A religião marcou muito a vida da WM Produção. Esporte. A gente adorava filmar também. O esporte era legal. Filmamos do Escolinho do Simval, toda a existência praticamente, né? Os campeonatos que tinha no estádio municipal, os amadores, né? Fazia resenha, inclusive na época da TV Pirata, a gente transmitia resenha no domingo. Transmitia resenha no domingo. Acompanhava, não era nem a Associação Esportiva Campos Altense, chamava Campos Altos, era a prefeitura que patrocinava, né? O torneio da Ampla, né? Era uma seleção de Campos Altos. Seleção de Campos Altos. Sim. E narrava os jogos. Narrava os jogos, era completa a equipe, né? Tinha narração, tinha comentarista. Mas a Associação Esportiva Campos Altense, uma pena que na época gloriosa da associação ainda não havia a possibilidade de documentar através de vídeo. O único jogo da associação que nós temos filmado é aquele contra a HAP. Né? Aquele jogo da associação. Fica empatado o jogo, se não me engano? Acho que foi 2-2. 2-2. E a gente tem essas imagens daquele primeiro dia que a gente filmou. Os grandes eventos que a gente mais filmou foi da época da escolinha. A escolinha. A gente acompanhava. Nós fomos a Patos, fomos a Itaúna, fomos a Vazante, fomos a Ribeirão Vermelho, Poço de Caldas. Acompanhávamos tudo. E era uma coisa fabulosa, né? Simval agregava a comunidade de tal maneira, principalmente nos torneios aqui na cidade, em que os visitantes ficavam hospedados na casa das pessoas, nas casas das pessoas, e o estádio era um movimento, eram 4, 5 dias, uma semana de pleno envolvimento da comunidade. Era maravilhoso aquilo. Era o futebol o dia todo, todas as categorias, né? de 12 até os 16 anos, 15, 16 anos. E naquela época tem passagens de jogadores que vieram do Cruzeiro ou jogaram no Flamengo que se tornaram profissionais e figuras até de seleção. Sim, Giovanni, Joãozinho, do Atlético, Dodô, o Adriano Imperador, Júlio César, o Belete do Cruzeiro. Foram diversos meninos que vieram aqui na época, participaram desses torneios, né? E eram momentos que o estádio ficava lotado 4 dias. De manhã à tarde. Uma grande festa. Uma grande festa. Uma grande festa, a cidade toda movimentada. Teve outras participações em outros torneios, mas esse acompanhamento dessa época também, a Escolinha do Simval também, fazendo um paralelo com a educação, ela tinha uma ligação a ver com o desenvolvimento dos projetos escolares, porque ela tinha até um lema, né? Menino bom de bola, menino bom na escola. Isso, exato. Então, para poder participar da escolinha, você também tinha que ter um desempenho escolar compatível, projeto que era levado junto naquele período. E foram por muitos anos a gente poder registrar isso aí. E outras modalidades, né? Nós tivemos aquela prova ciclística em Campos Altos que foi um acontecimento histórico. Durante 3 anos, né? A Volta Ciclística do Café. Ela fazia parte do calendário mineiro. Sim, o Circuito Mineiro de Ciclismo. Com, inclusive, atleta olímpica, a Cláudia Carcerone correu aqui. Era o circuito de rua, o circuito de resistência, que ia lá em Ibiá e voltava. E de velocidade. Que se saiu da rádio até no treino e voltava. E o circuito de rua, que era o mais emocionante, né? As ruas lotavam para acompanhar. E a CETEL e voluntários é que organizavam. Né? Nesses eventos, só que Campos Altos não tinha nenhum ciclista que tinha competindo, né? nem o equipamento e também não tinha o preparo. Era um evento tão grande que era só pessoas de fora, do estado de Minas Gerais inteiro, até de outros estados, que chegavam a ser mais de 150 participantes. Sim, sim. Que ficavam 3 dias em Campos Altos e faziam aquele. Era muito colorido, muito resistência, sim, muita coisa. E a CETEL também organizava competições de atletismo, de corridas de bicicleta locais, né, com as crianças. Nós temos imagens emocionantes dessa. Tinha as Olimpíadas CETEL, né? Que era CETEL, que juntava, fazia parte também do calendário escolar, né, do esportivo. Então tinha atividades de corrida de salto de distância, corrida de rua. A maioria das provas era realizada lá no campão em frente à rádio. A história de Campos Altos também ela é registrada pela WM em eventos institucionais.
as posses de prefeitos, posses de Câmara de Vereadores. Temos os prêmios, entregas da medalha Madre Manuela Favalli, inaugurações, palestras, visitas de autoridades. Nós temos muita coisa registrada, né? Tem, eu me lembro também, muitas atividades que a APAE fazia. A gente fazia cobertura para eles também, voluntariamente também. Tem atividades de outras entidades de classe, de Rotary. Sim, muita coisa de Rotary. Mas da história da prefeitura, da construção da cidade em si, ela não só física, como a história política dela, ela foi muito bem retratada, ela tem imagens durante esse período todo que a gente filmava. Porque a gente estava ativamente participando, né, do registro de todos os eventos escolares, eventos esportivos, né, culturais, que a maioria das vezes não eram patrocinados, realizados pela prefeitura, mas os eventos institucionais em si, de construção e de mudança perceptível, que às vezes a olho nu você passa hoje no dia, está tudo registrado. Tem coisas desde essa época, tem gravadas aí. A gente começou a filmar na época que Campos Altos era toda ela pavimentada de pedra. De pedra. E nesses 20 anos nós acompanhamos a chegada do asfalto, né? A entrada da capelinha também no asfalto do santuário, a chegada do asfalto, né, nessa via. E como você disse, essas transformações por que passaram na cidade. As grandes transformações, por exemplo, assim, de reforma do Estado Municipal, melhoramento dele, construção do polo esportivo. Dos dois polos esportivos. Dos dois polos esportivos, né? A instalação da comarca em Campos Altos. Instalação da comarca, a construção do viaduto. Então vamos só grande. As grandes reformas de todas as escolas, dos postos de saúde. Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia, a construção dela. Essa parte institucional política e do acompanhamento, do crescimento da cidade, ela também tem um vasto material. Bom, a gente tem também um acervo grande de imagens particulares, né? Nós filmamos batizados, partos, casamentos, tudo, né? Eu só não me lembro de ter filmado velório. Velório nós não chegamos a filmar, nunca fomos convidados. Se tivesse sido, iríamos. Uma das mais engraçadas que tem aqui foi quando teve uma inundação do Coro Barreiro, e a imagem foi pro Jornal Nacional falando que desabrigou muita gente de Campos Altos, sendo que não tem nem população ribeirinha. Bom, vamos encerrar? Isso aí foi verdade. Ou não tem encerramento? Oi? Tem encerramento? Vou botar nós dois no Não, não é encerramento, não.